que começa com Meroveu, de unificação, vai continuar não com o filho dele. Aí você tem uma imagem de Meroveu numa moeda, o que mostra essa sofisticação dos francos, né? Se organizaram tanto ao ponto de terem moedas, coisa que nós vimos na aula de feudalismo estava em desuso. E esse processo de unificação iniciado com Meroveu tem início não com o filho de Meroveu, mas com o neto de Meroveu, Clovis, filho de Childerico I. Então Clovis vai ser fundamental nesse processo de unificação dos francos. Por quê? É ele quem termina essa união do rei dos francos. E como é que ele vai terminar essa união dos francos? Importante demais. Esse é um dos eventos mais fantásticos da história, na minha opinião. Decisivo para a história da humanidade. Clovis percebeu que havia várias tribos francas, que o seu avô já vinha tentando unificar. Mas havia grande parte dos francos que eles não haviam conseguido unificar porque havia se convertido ao cristianismo. Durante o contato cultural com Roma, muitos francos se converteram ao cristianismo. A esposa de Clovis, Clotilde, era cristã. Então ele percebeu que ele era bárbaro, ele era pagão, ele adorava os deuses bárbaros, Thor, Odin, Freia, Loki, etc. Então ele percebeu que ele tinha que unificar aquela parte dos francos que era cristão. E como é que ele vai unificar a parte dos francos que era cristão? Ele já tinha unificado a parte bárbara, dos pagãos. E ele vai se converter ao cristianismo. Clovis vai ser o primeiro grande rei bárbaro a se converter ao cristianismo. E quando ele se converte ao cristianismo, ele agora, lá por volta de 496, salvo engano, ele agora tinha os que eram pagãos e ele agora consegue juntar os cristãos. Agora ele consegue unificar todos os povos francos. E essa conversão de Clovis ela foi fantástica, porque diz que ele foi lutar contra um povo bárbaro, os suevos ou alanos, e antes de partir para a batalha, sua esposa, Clotilde, faz um pedido a ele. Ele diz: Clovis, se você vencer e voltar com vida, prometa-me que vai converter ao cristianismo. E ele teria feito essa promessa para sua esposa Clotilde. Esse é o lado romântico da história. Na verdade, você já viu o lado político. Ele se converteu ao cristianismo para unificar os bárbaros, os francos que eram cristãos, junto com os pagãos que ele já tinha controlado. Mas ele faz essa promessa à sua esposa Clotilde. Ele luta com esse povo bárbaro, suevos ou alanos, derrota esses povos bárbaros, conquista-os, e ao voltar para sua região, ele não vai nem para casa, ele vai direto para o bispo de Toulon, acho que sim, vai direto para a igreja, se batizar e se converter ao cristianismo, juntamente com 2.000 guerreiros, um processo de conversão em massa. Essa conversão de Clovis é belíssima, a gente vai ver aqui algumas imagens, tanto da época como a posterior. E mais bonito ainda foi o que o bispo disse a Clovis no momento da sua conversão. Essa frase eu acho fantástica, uma das frases mais impressionantes, mais dramáticas da história. Ele disse para Clovis no momento do seu batismo: adoras o que queimaste e queimas o que adoraste. Olha que frase fantástica. Quer dizer, adoras o que queimaste, adoras a religião cristã que os bárbaros destruíam antes, que os bárbaros perseguiam antes, que eram as ruínas de Roma. E queimas o que adoraste, que era a tua fé pagã. Então Clovis passa a ser o primeiro rei bárbaro a se converter ao cristianismo. E qual a importância disso? É que a partir desse momento vai surgir uma união entre um povo bárbaro, especificamente os francos, e a Igreja Católica. E nós vimos que a igreja representava a herdeira do Império Romano, do que teria sido Roma. É a igreja que herdou a cultura de Roma, as instituições políticas romanas, a língua romana, o direito romano, a cultura romana. Então, a partir desse momento, passa a haver esse casamento entre bárbaros
e o que era a igreja herdeira da cultura romana. E como é que vai ser essa união? Os bárbaros, a partir desse momento, os francos, passam a ser o braço armado da igreja. Vou dizer de novo, é importante isso aí para a gente. Passa a ser o braço armado da igreja. É quem vai defender a igreja, porque lembre, havia vários outros povos bárbaros que estavam invadindo e destruindo. Havia vândalos, havia godos, visigodos, ostrogodos, os temíveis saxões que estavam atacando ainda a igreja. Mas agora a igreja vai ter um protetor. Quem vai ser? Os francos de Clovis. E ao mesmo tempo que os francos passam a ser o braço armado da igreja, guarda isso aí, a gente vai precisar disso lá na frente. Por outro lado, a igreja vai colocar a mão na cabeça dos reis bárbaros, dos reis francos. A igreja vai ser a protetora, a avalizadora dos reis bárbaros. Vai emprestar o seu prestígio para os reis bárbaros. E o prestígio da igreja não era pouco, era o prestígio do que havia sido o grande Império Romano. Então é o casamento perfeito. De um lado, os bárbaros fornecem um braço armado que a igreja precisava para sobreviver, e do outro lado a igreja emprestava todo o seu conhecimento, toda a sua estrutura, todo o seu legado romano para aqueles povos bárbaros pudessem se organizar. Então esse casamento foi maravilhoso. E por que isso foi tão importante? Porque não obstante ter sido o primeiro rei bárbaro a se converter, isso vai permitir com que a igreja sobreviva durante a Idade Média. E a igreja sobrevivendo, você tem a consolidação e a formação do mundo e da civilização ocidental. Talvez, se não houvesse essa conversão de Clovis, os povos bárbaros atacando as terras da igreja, o patrimônio da igreja, a própria igreja, a igreja não teria sobrevivido. Então imagine o que seria a civilização ocidental sem o importante papel que a igreja medieval desempenhou. Então essa é a grande sacada. E é interessante você ver isso porque isso vai se repetir em alguns momentos na história dos francos. Lá na frente, adiantando um pouco com Pepino, o Breve, e mais grandiosamente com o filho de Pepino, o grande Carlos Magno, que a gente vai ver daqui a pouco. E outro episódio que ilustra muito bem essa conversão de Clovis, né, essa transição entre o ser bárbaro, o ser germânico e o agora ser cristão, é que durante uma batalha tomaram o espólio, o saque do inimigo, e dentro desse espólio, desse saque, estava um objeto, um vaso, um relicário da igreja. E o bispo pediu a Clovis que devolvesse do espólio esse relicário da igreja, esse vaso. E estava lá os guerreiros bárbaros dividindo o espólio, era costume entre eles, né? O espólio, o saque, o botinho que se toma do guerreiro. E Clovis chegou lá para o guerreiro e disse: ó, eu já peguei minha parte, bacana, mas vamos dar esse vaso para o bispo que ele está pedindo. E o guerreiro bárbaro disse: não, tu já pegaste a parte que te cabe no espólio, este vaso é meu. E meteu a machadada lá no vaso, tomando o vaso para si. Estava no direito germânico dele. Clovis ficou calado. Anos depois, com um poder político já consolidado, já cristão, Clovis passa no meio dos seus soldados, reconhece aquele guerreiro do vaso, toma um machado ou uma acha e parte a cabeça desse mesmo guerreiro, dizendo: fiz com você o mesmo que você fez com o vaso. Ou seja, nesse momento nós já temos um Clovis abandonando os costumes bárbaros, que era o direito de partilha, e se aproximando dos costumes cristãos. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em algumas imagens. Esse aí é o Clovis, tá aqui, ó, Clovis, roi de France, rei da França. O costume do olhar, da barba, do cabelo comprido, essa aparência terrível que o Clovis tinha. Este aqui é um quadro mais idealizado, logicamente que este não era Clovis, isso aí já provavelmente uma pintura de muito tempo depois, né? Mas tem uma ideia do que seriam os traços, a vestimenta desses reis. E aqui uma cena medieval clássica do batismo de Clovis. Você tem aqui o bispo, ó, com o báculo ungindo Clovis.
E interessante que diz que quando houve o batismo de Clovis,